Olá, turminha da Evangelização Infantil da Casa do Coração. Todo mundo preparado para mais um dia de estudos? Hoje vai ser história pura, tá super legal. Mas para a gente começar, a gente precisa da nossa oração inicial e da fluidificação das nossas águas. Todo mundo já aí preparado com seu copinho, com a sua garrafinha? Vamos começar? Então vamos nos concentrar e colocar Jesus em nossa tela mental, pedindo para que Ele, nossos anjos de guarda, nossos guias e mentores espirituais e as correntes espirituais da Casa do Coração para que nos ilumine, nos guarde e nos acompanhe mais esse dia de estudo, para que a gente possa absorver da melhor maneira possível os ensinamentos de Cristo e que possamos também levar harmonia, paz e tranquilidade aos nossos lares, aos lares dos nossos familiares, dos nossos amiguinhos e a todos os lugares desse mundo. E pedimos também, Senhor, para que com sua seara de luz e nossas energias salutares possamos fluidificar as nossas águas para que elas se tornem remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre a eliminação da reencarnação no cristianismo. Alguém aí faz ideia por que isso aconteceu? Vamos aprender agora. Primeiro, a gente tem que começar falando sobre um assunto que diz sobre o segundo concílio da Constantinopla. Alguém já ouviu falar sobre concílio de Constantinopla? Então, foi por causa deste concílio que desencadeou um medo de uma moça chamada Teodora e que pediu para que a reencarnação fosse abolida, fosse excluída do cristianismo. Vamos entender por quê? Então, no ano de 553, metade do século VI, o segundo concílio da Constantinopla decreta, conforme se diz em latim, o seguinte, vou ler aqui para vocês. Se alguém diz ou pensa que as almas dos homens preexistem e que têm sido anteriormente espíritos e virtudes e que foram enviadas em corpos como castigo, que sejam decretados anátemas. Anátemas quer dizer que sejam excluídos, que sejam abolidos, que sejam expulsos. Então, vamos prestar atenção nesse segundo concílio da Constantinopla. Então, como eu falei, esse segundo concílio ele se deu na segunda metade do século VI, né? A reencarnação naquela época ela fazia parte do cristianismo, mas depois desse segundo concílio de Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, na Turquia, por exigência do Império Bizantino, ela foi abolida, foi excluída, sendo substituída pela ressurreição, que hoje no cristianismo eles falam sobre ressurreição e não sobre reencarnação. Por quê? Lembra que eu falei de uma senhora chamada Teodora? Porque por pedido de Teodora, que era esposa do imperador romano, ela era partidária da escravatura. Então, o que aconteceu naquela época? Ela ficou com medo de quando ela voltasse, de quando ela reencarnasse, ela viesse na pele de uma escrava negra. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente reencarna para resgatar os nossos valores, né? E como ela era a favor da escravatura, ela ficou com medo, falando, se eu reencarnar, eu posso voltar como negra e posso voltar sendo castigada, né? Acontecendo um monte de coisa do que ela, inclusive, era a favor. Então, o que ela fez na época? Ela foi em cima do Papa, que era o Vigílio, e colocou uma pressão nele dizendo que era para tirar a reencarnação do cristianismo, como se isso fosse, né, uma grande solução para ela. E naquela época, todos os desejos de Teodora eram lei.
Então, assim, o que o Teodora pedia era tudo feito. E por isso que o concílio decidiu eliminar todas as doutrinas da Orígenes de Alexandria, incluindo a reencarnação. Então, por isso que hoje no cristianismo não existe mais a palavra reencarnação e sim ressurreição, por causa de Teodora, que ficou com medo de que quando ela reencarnasse, por ela ser a favor da escravidão, ela viesse como negra. Viu? Que coisa, né? Então, a imperatriz Teodora, para vocês saberem um pouco sobre ela, antes dela ser imperatriz e esposa do imperador Justiniano, ela foi meretriz. O que é meretriz? Ela foi uma prostituta. Então, ela, ao tomar o poder, ela prendeu à força 500 prostitutas e as confinou ao convento. Ela prendeu elas no convento, né? E esse fato, na época, provocou muitos suicídios. E ela pediu ao imperador para eliminar a reencarnação também, a fim de não resgatar os seus crimes, porque ela era partidária da escravidão, ela não queria voltar como escravas, né? Ela também prendeu essas prostitutas e elas se suicidaram, e por conta disso ela também ficou com medo de ser castigada numa próxima reencarnação por conta disso. Então, um monte de coisa errada, né? E tudo que ela pedia na época era lei e era catado e todo mundo fazia. E para falar um pouco sobre o Império Bizantino, no auge deste império, o auge deste império foi durante o reinado do imperador Justiniano, que era o marido da Teodora, né? E que visava reconquistar o poder que o Império Romano perdia no Ocidente. E então a religião era fundamental para a manutenção do império. Mais um motivo para eles tirarem a reencarnação por conta de uma vaidade do imperador, né? E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui, vamos ver perguntas. A gente tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: por que no cristianismo não se acredita na reencarnação? Porque a gente já falou lá atrás, as pessoas não conhecem sobre o segundo concílio de Constantinopla. Então as pessoas confundem, porque assim, Jesus e seus seguidores e os primeiros cristãos, até os séculos cristãos, até o século VI, tá? Eram reencarnacionistas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam na reencarnação. Mas os cristãos de hoje, na sua maioria, não acreditam por dois motivos. Primeiro, porque eles não conheceram a história sobre o segundo concílio, né? E segundo, porque eles confundem a frase de Jesus que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo pelo batismo. Então, quando ele diz pelo batismo, ele não quer dizer que você tem que ser batizado na igreja, né? Então, por isso que as pessoas hoje do cristianismo não acreditam, por esses dois motivos, tá? Falando um pouco sobre Constantinopla, de 550 depois de Cristo, Constantinopla era uma cidade que se transformou na Nova Roma, capital do Império Bizantino. Ela foi sede de diversos concílios, convocados por Justiniano, que era o imperador da época, onde os líderes cristãos eram obrigados pelo imperador a reunir-se para decidir os rumos da igreja e definir as regras a serem seguidas pelos fiéis. Olha que loucura! Um rei que queria ter o poder e que tinha o poder, né? Ele convocava como se fosse uma cúpula, né? Uma reunião para dizer o que os fiéis tinham que acreditar naquela época. Então, era como se fosse a lei dos homens, né, da igreja naquela época. Por isso aconteceu um monte de coisas que eram fora dos ensinamentos de Cristo, né?
E aí, para pontuar aqui uma coisa legal também, Jesus é batizado por João Batista, né? Quem sabia disso, que Jesus foi batizado por João Batista? Mas ele nunca batiza ninguém. Jesus nunca batiza ninguém. O batismo de Jesus era no coração dos homens. Lembra da frase que Jesus dizia: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo pelo batismo? O batismo que Jesus falava era sobre o coração dos homens, a reforma íntima com a prática do evangelho e o conhecimento das leis espirituais que eram a base da sua doutrina. Então, quando ele fala do batismo, lá atrás, ele queria dizer que era esse batismo, a reforma íntima que está dentro de você, e não o batismo das igrejas católicas do cristianismo, enfim, que você tinha que estar ali na igreja para fazer alguma coisa. Não era isso, era a reforma íntima, era o que você tinha dentro de você, né, de fazer o bem, de olhar pelo próximo, e isso as pessoas confundiam, né. E aí, pra gente fechar, a gente tem aqui que a gente falou sobre Orígenes, né? Quem era Orígenes? Orígenes era considerado o pai da ciência da igreja. E o maior mestre da igreja depois dos apóstolos. No seu ensinamento, ele manifestava o seguinte, vou ler aqui: existe a pré-existência das almas. A alma é imaterial e, portanto, não há nem princípio, nem meio e nem fim na sua existência. Existe um progresso constante rumo à evolução, e isso a gente tem falado sempre. A gente reencarna para a gente poder evoluir o tempo inteiro até a gente se tornar o quê? Que a gente já falou aqui várias vezes: espíritos puros, espíritos de luz, totalmente de luz, e que a gente não precise mais reencarnar para resgatar, né, os nossos defeitos, as nossas questões de vidas anteriores, né? Então ele dizia isso: existe um progresso constante rumo à evolução, sendo nos primeiros como copos de barro, logo depois de vidro e logo de pedra, e finalmente como um cálice de ouro. Todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim, sua perfeição original. Então, terminamos aqui com mais essa explicação sobre a eliminação da reencarnação, que foi feita por conta de uma vaidade de uma senhora chamada Teodora, que tinha medo de reencarnar e resgatar todas as suas questões da vida passada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula super legal de hoje sobre história. Falamos de Constantinopla, de Teodora, de Império Bizantino, de Imperador Justiniano. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais também, tem gente que curte aí, né, história, dá lá uma pesquisada no Google também, que tem muito material legal e vai ser bacana vocês saberem mais a respeito, tá bom? Olha, um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia e a gente se vê num próximo dia de estudos. Tchau, tchau!